Vamos à palavra, vamos à Bíblia? Amém. Abra comigo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 14. Eu vou ler alguns textos, alguns versículos salteados. Então me acompanha aí para a gente frisar algumas coisas. Não é nem tanto por questão de economia de tempo. Hoje eu vou falar a última mensagem sobre os dons do Espírito e a igreja. Já tem a primeira parte, pelo menos, no nosso site. Nosso site está de cara nova. Visite o nosso site. Ele estava muito lento, muito devagar. Nós trocamos o sistema. Ele agora está rapidinho, cheio de informações. Visite, divulgue. Vamos lá, 1 Coríntios capítulo 14, versículos 1 a 3. Sigam o caminho do amor e busquem com dedicação o quê? Os dons espirituais. Principalmente qual? O dom da profecia. Então Paulo está dizendo que a profecia é o dom que deve ser buscado principalmente. Isso é importante. Vamos lá. Pois quem fala em língua não fala aos homens, mas fala a quem? A Deus. Isto é verdade? É. De fato, ninguém o entende, porque em espírito fala mistérios. Mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação de todos os homens. Vamos ler essa última parte aí, juntos, qual seja a versão que você tenha, vamos ler. Mas quem profetiza o faz para a edificação, encorajamento e consolação dos homens. Então a profecia tem 3 objetivos: edificar, encorajar e consolar o coração das pessoas. 4 a 6. Quem fala em língua a si mesmo se edifica, mas quem profetiza edifica quem? A igreja. Gostaria que todos vocês falassem em línguas, mas eu prefiro que profetizem. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas. Então Paulo está dizendo, novamente, que o dom de profecias é maior do que o dom de línguas. Ele está dando ênfase ao dom de profecias em detrimento de se achar que o dom de línguas seja o principal dom. Não é. A Bíblia não o diz que é. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que as interprete. Ou seja, quem fala em línguas, as interprete, para que a igreja seja edificada. Pare aqui um pouquinho comigo e pense. Se alguém fala em línguas e esse próprio alguém interpreta as línguas que fala, qual é o resultado final disso? É uma profecia. É uma palavra de Deus à igreja. Então há uma edificação da igreja. Agora, irmãos, versículo 6. Se eu for visitá-los e falar em línguas, em que lhes serei útil, a não ser que lhes leve alguma revelação, ou conhecimento, ou profecia, ou doutrina, ensinamento? Mesmo capítulo, versículos 12 a 14. Assim acontece com vocês. Visto que vocês estão ansiosos por terem dons espirituais, procurem crescer naqueles que trazem a edificação para a igreja. Por isso, quem fala em línguas, ore para que as possa interpretar. Pois, se oro em línguas, ou língua, meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. 18. Dou graças a Deus por falar em línguas mais do que todos vocês. Eu acho essa frase muito arrogante de Paulo, né? Vocês falam em línguas? Que nada, eu falo muito mais que vocês. Mas olha o contexto. Eu falo em línguas muito mais do que vocês. Todavia, na igreja, eu prefiro falar 5 palavras compreensíveis para instruir os outros a falar 10.000 em outra língua, ou em línguas.
Irmãos, deixem de pensar como crianças. Com respeito ao mal, sejam crianças. Mas quanto ao modo de pensar, sejam adultos. Amém, povo de Deus? 26. Portanto, que diremos, irmãos? Quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo, ou uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra em língua, ou uma interpretação. Repita comigo essa parte agora. Tudo seja feito para a edificação da igreja. Amém? Essa edificação da igreja está em vários níveis. Edificação da igreja de Cristo, da noiva de Cristo, os cristãos de todas as épocas e os cristãos de agora, a igreja invisível, a igreja local, o corpo de Cristo representado na igreja local, e a igreja indivíduo. Tudo seja feito para a edificação da igreja. Quem profetiza, quem fala em línguas e interpreta, entregando uma revelação, uma profecia a alguém, precisa fazer isso, lembra de 1 Coríntios 12:8, com um fim proveitoso. Precisa fazer isso com algo, como sendo algo que faz a pessoa ser edificada. Vamos continuar. 14:27, se eu não estou enganado. Ou 28. Se, porém, alguém falar em língua, devem falar 2, no máximo 3, e alguém deve interpretar. Se não houver intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profetas, falem 2 ou 3. E os outros, vamos ler juntos isso aí? E os outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Então, até aqui, eu aprendo com você 2 coisas. Primeiro, que o ato de falar em línguas na igreja é totalmente permitido. Porém, existem 2 maneiras de se falar em línguas na igreja. Existe uma maneira pessoal, que é o louvor e edificação do teu espírito com o Espírito de Deus, que todos nós estamos totalmente liberados para isso. Você deve, se você foi dado a você o dom de falar em línguas, você está totalmente liberado para em qualquer momento você falar em línguas com o Senhor. Amém, amados? Porém, a Bíblia diz que se você falar em línguas para edificar a igreja, que devem falar, se alguém falar em língua, 14:27, se alguém falar em língua, deve falar 2, no máximo 3, e alguém deve interpretar. O que significa isso? Se alguém se despontar entre os que falam em línguas, se alguém falar num tom mais alto, trazendo realmente uma revelação de Deus, que sejam 2, no máximo 3, e que tem que haver o quê? Interpretação. É interessante estudar sobre isso, que a gente vê que Paulo incentiva o dom de línguas, incentiva o dom de profecia, mas ele coloca ordem na casa. Não é viável, não é bíblico, não é possível uma pessoa começar a falar em línguas alto, berrando, e no meio da igreja chamar a atenção de todo mundo para ela, e então não haver edificação nenhuma, não haver nenhum outro ato de tradução da língua, de interpretação da língua para a edificação da igreja. Tratando-se de profetas, falem 2 ou 3, e os outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Ou seja, profecias são para serem julgadas. Que o povo de Deus diga amém. Muita gente tem dúvida nesse assunto. Pastor, mas eu não posso julgar a profecia. Eu não posso julgar o profeta. Não, meu irmão. A Bíblia está dizendo aqui que você deve julgar, e deve julgar cuidadosamente a profecia. E a Bíblia também diz, e tem um texto no site da igreja que mostra, falando sobre os
profetas e falsos profetas, como é que Deus lida com ele. Eu entreguei aqui na igreja, na segunda mensagem, vários textos bíblicos, consulte o site e você vai ver. A Bíblia mandando você examinar o profeta, se aquilo que ele disse se cumpriu ou não. E a Bíblia diz que se o profeta falar em nome do Senhor e que aquilo não se cumprir no Antigo Testamento, que ele seja morto. Nós não estamos mais debaixo da lei, estamos debaixo da graça. Então não vá matar alguém que você descobriu que estava falando em nome de Deus, mas que na verdade estava falando em nome da sua própria opinião. E que usa Deus para assinar como fiador daquilo que ela pensa. Não se matam pessoas. Porém, esse matar, no contexto da graça, significa desprezar a fala, desacreditar na pessoa. Significa não levar em conta aquilo que o profeta disse e que não se cumpriu. E não levar em conta as outras coisas que esse mesmo profeta proferir, dizendo-se em nome de Deus. É isso que a Bíblia diz. Vamos continuar. Se vier uma revelação a alguém que está sentado, cale-se o primeiro. Amém? Tem um versículo gospel, um ditado gospel, que diz que quando um profeta fala, o outro abaixa a orelha. Então, quando alguém está falando em nome de Deus, Deus não é Deus de confusão. Eu conheci uma história, que é uma história verdadeira, embora pareça piada, mas é uma história verdadeira, de que certa vez, numa igreja, alguém se levantou em tom de profecia, porque não foi uma profecia, e começou a falar: porque eu sou Jesus, aquele que é o Rei dos Reis. E eis que te digo que alguma coisa assim acontecerá. Aí daqui a pouco uma outra pessoa se levantou, também em tom de profecia, e falou: eis que te digo que eu sou o Pai, cala a tua boca, porque agora sou eu que estou falando. Entendeu? Entendeu? Isso é de Deus? Não precisa nem falar, né? Mas existem essas coisas. Você já soube de casos que profetizaram: tu terás uma filha, para um homem com cabelo comprido que estava abaixado a cabeça? Já soube de casos assim, reunião de oração, um homem com cabelo comprido, estava com a cabeça abaixada, sentado, aí chegou, acho que foi uma mulher, a profetisa: eis que te digo, serva minha, eis que tu darás à luz, e será uma menina. Aí o rapaz levantou os olhos assim para ela. Aí, como disse o pastor Gilmar na escola dominical, deu ruim. Deu ruim. Mas vamos lá. Eu estou no versículo, acho que 31 ou 32. Eu estou aqui num texto que eu imprimi. Pois vocês todos podem profetizar, cada um por sua vez, de forma que todos sejam instruídos e encorajados. Ou seja, todos podem profetizar. Amém? Daqui a pouquinho nós vamos ver o que é profecia. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Essa é uma ordem que você não pode esquecer. Deus me mandou fazer isso. Opa! Cuidado aí, porque o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Certa vez, numa igreja, onde eu passei um tempo, tinha um rapaz que ele era assim: domingo ele estava lá com a gente, era membro da igreja. Na quarta-feira, que eu acho que era o culto também. Mas na terça ele ia na reunião de oração no fulano de tal. Na quarta ele ia no culto de libertação não sei de onde. Aliás, na segunda ele ia. Cada dia da semana ele ia num lugar diferente. E chegava em casa e ainda ouvia Miguel Ângelo, ouvia, se fosse hoje de manhã eu estava vendo aquele camarada lá da igreja templária, ou seja, de tudo um pouco.
Aí domingo ele chegava lá na igreja, no final do culto, ele começava a rodopiar e começava a cortar. Era como se ele tivesse duas espadas na mão e ele começava a cortar. E cortava de lá e cortava de cá, e eu fugia do corte, e ele cortava para lá, cortava para cá, até que um dia eu chamei ele, falei, onde é que está isso na Bíblia, meu cara? Ele ficou chateado comigo, mas eu preferia que ele ficasse chateado comigo e conhecesse a verdade. Eu falei, rapaz, cuidado de o que você está se alimentando, porque a Bíblia não diz que alguém um dia foi, entre aspas, tomado, essa palavra é errada, quem toma é Satanás, que usa pessoas como cavalos, como aparelhos. Os dons não são um tipo de mediunidade, que você perde o controle sobre si, que você perde o controle da sua mente, e sim, os dons são do Espírito Santo em você, e a Bíblia está dizendo que o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Então você pode falar em línguas no volume que você desejar falar. Você pode profetizar da maneira que você desejar profetizar. Faça isso com equilíbrio. Faça isso num volume maior, num volume menor, seja mais enfático, menos enfático. Não estou falando disso. Eu estou falando de ser sensato e de não criar novas doutrinas que não existem na palavra. O versículo 33. Pois Deus não é Deus de desordem, de confusão, mas Deus de paz, como em todas as congregações dos santos. Versículo 39 e 40. Portanto, meus irmãos, busquem com dedicação o profetizar e não proíbam o falar em línguas, mas tudo deve ser feito com o quê? Com decência e com ordem. Quem está falando esse versículo com decência e ordem é um sujeito pentecostal. Paulo era pentecostal e dizia que tudo tem que ser feito com decência e ordem. Amém, amados? Vamos orar para nós entrarmos no esboço propriamente dito. Senhor, obrigado pela tua palavra. Hoje é um dia tão importante. Obrigado, Senhor, pela tua manifestação sobrenatural através do teu Espírito, nos concedendo dons. Que o Senhor possa hoje nos esclarecer, nos ajudar, nos amadurecer nessa necessidade, nessa bênção que é tão importante para nós e para a igreja. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos, e que o povo de Deus diga amém. Você procurar ser sucinto, irmãos. Eu quero falar hoje sobre os 3 dons que nós deixamos de falar há 2 semanas atrás. O dom de línguas, o dom de interpretação de línguas e o dom de profecia. Já vimos os outros 6 dons em 1 Coríntios capítulo 12. São eles: palavra de sabedoria, palavra de ciência, discernimento de espírito, fé, dons de curar e operação de milagres. Se você quiser saber sobre esses dons, o vídeo vai estar disponível na internet já, e você pode ver a mensagem lá no nosso site. Vamos hoje falar sobre os dons chamados dons de comunicação. O primeiro deles é variedade de línguas, como a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 12. Línguas, as línguas estranhas, são geradas pelo Espírito Santo no interior do espírito humano. As línguas são comunicação entre espíritos. Espírito Santo, Espírito do homem. Espírito do homem, Espírito Santo, Deus. Então é uma comunicação interespiritual. Uma interpretação, uma comunicação espiritual. Mas o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Sim, em todo o tempo, volto a dizer, alguns crentes pensam que traem das religiões espíritas a ideia de que a pessoa fica tomada pelo Espírito e então não tem controle sobre si mesmo. Não é assim que Paulo fala. A única ocasião em que os homens pensaram que os tomados pelo Espírito estavam bêbados foi em Atos capítulo 2.
Mas Pedro logo explicou, não, esses homens não estão bêbados. O que eles estão é cheios do Espírito Santo de Deus. Ou seja, alguns pensaram que eles estavam fora de si, estavam bêbados, mas não, eles estavam cheios do Espírito Santo. Eu também quero estar cheio do Espírito Santo. Se você quer estar cheio do Espírito Santo, diga um glória a Deus aí. E santifiquemo-nos. Amém? Deus habita nos santos, naqueles que se santificam. O dom de línguas tem 4 objetivos principais. Se você quiser escrever aí, pode escrever. Primeiro, é intercessão por obra do Espírito Santo. Em Romanos capítulo 8, versículo 26, diz que não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito Santo mesmo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, palavras que eu não consigo expressar, mas o Espírito Santo usa a cada um de nós, a mim e a você, falando uma linguagem que é inexprimível para mim, mas que é totalmente expressável por Ele. E o Espírito Santo nos ajuda de maneira sobrenatural a orar como convém, porque a Bíblia diz, Paulo está dizendo, que nós não sabemos orar como convém. Isto é uma verdade ou isto é uma mentira? É uma verdade. Nossas orações muitas vezes são erradas. Ponto para você refletir aí. Segundo, objetivo principal do dom de línguas, edificação de si mesmo. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 4, diz: quem fala em línguas a si mesmo se edifica, mas quem profetiza edifica a igreja. Então o dom de línguas é um dom para que você se edifique, para que você tenha comunhão com Deus, para que você tenha mais intimidade com Deus. É um dom para edificação pessoal também. É o segundo objetivo. O terceiro objetivo é louvor a Deus. O dom de línguas serve para você e eu adorarmos e louvarmos a Deus. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 15, diz assim: o que farei? Então o que farei? Orarei com o Espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com o entendimento. Amém, amados? Você já viu alguém cantando em línguas? É uma coisa lindíssima, maravilhosa. É uma delícia. Você sente que a pessoa verdadeiramente está sendo usada por Deus, está ali adorando de uma maneira que humanamente só ela não conseguiria atingir. Então ore por isso. Ore para que Deus te dê isso, não é? Para que você possa adorá-lo. Quarto motivo, quarto objetivo do dom de línguas: ser interpretado por quem tem o dom de interpretação de línguas. Ou seja, Deus coloca o dom de línguas também por causa de que é possível se interpretar essas línguas estranhas, que a gente chama de línguas estranhas, línguas ininteligíveis. Não é um idioma, como nós vimos aqui o pastor falando no idioma dele. Não são idiomas necessariamente. Em Atos 2 foram sim idiomas, vários idiomas, mas 1 Coríntios capítulo 12 não fala necessariamente de idiomas, embora Deus possa usar alguém falando um idioma necessário para evangelizar um povo de uma outra nação, de uma outra cultura. Deus pode fazer todas as coisas, não há a menor dúvida disso, mas de via geral, de regra geral, as línguas são estranhas. E como Deus usa essas línguas estranhas para edificar a igreja? Através do dom de interpretação. E eu louvo a Deus, glorifico a Deus, porque Deus faz as coisas de modo completo. Deus não faz as coisas pela metade. Deus faz as coisas de modo completo. Se você compreende isso aí, dê um glória a Deus aí, meu irmão. Capítulo de 1 Coríntios 14, eu convido você a ler em casa novamente. Eu li boa parte dele. Explica o uso do dom de línguas. Segundo dom, que eu quero abordar essa noite, na verdade o oitavo, dessa manhã, na verdade o oitavo, interpretação de línguas. É um dom gêmeo do dom de línguas, é um irmão do dom de línguas, pois esse dom é o único dom que não existe sozinho.
O dom de interpretar línguas só existe a partir da língua. A partir do momento que alguém fale em línguas. Todos os outros dons existem, podem existir sozinhos. Mas esse dom, não. Esse dom depende de alguém ser usado por Deus para falar em línguas, e então, como eu falei, se torna uma profecia, se torna uma revelação. O dom de interpretação de línguas serve para explicar o que foi dito em línguas. É uma tradução, mas uma tradução sobrenatural. Não é exatamente uma tradução. Deixa eu me contrariar aqui. Não é exatamente uma tradução, porque a linguagem não é lógica. E por isso que eu falei que a tradução é sobrenatural. Seria uma tradução se alguém falasse em línguas, falando japonês, e alguém aqui na igreja soubesse japonês, e então fizesse a tradução de um idioma para o outro. Mas não é exatamente isso. É uma tradução sobrenatural, porque é um idioma sobrenatural. Amém, amados? Muito bem. É uma forte convicção de que a pessoa disse determinada coisa em nome de Deus. O dom de interpretação de línguas, ele precisa ter uma forte convicção de que Deus está usando fulano. E então eu preciso passar à igreja o que Deus está querendo dizer através da vida do fulano, meu irmão, que eu conheço e que eu sei que está sendo usado por Deus. O nono dom, e o terceiro desta manhã, é o dom de profecia. O que é profecia? É importante você entender isso. O que é profecia? Profecia é expressar palavras em nome de Deus. Repita comigo, profecia é expressar palavras em nome de Deus. Amém, amados? Então, isto tem várias características que eu vou abordar algumas com você, e também embute uma tremenda de uma responsabilidade. Muita responsabilidade. Vamos lá. É preciso ter responsabilidade ao falar o nome de Deus, falar em nome de Deus, porque é pecado usar o nome de Deus em vão. Êxodo, capítulo 20, versículo 7, diz, nos 10 mandamentos: não tomais o nome do Senhor em vão. Então, quando alguém, por causa de uma suposta profecia, ou alguém fala em nome de Deus, e está usando o nome de Deus de uma forma que não vai edificar, de uma forma que não vai consolar, de uma forma que não vai estimular, dar ânimo, de uma forma que não tem proveito, conforme 1 Coríntios capítulo 12, versículo 8. Se a pessoa está usando o nome de Deus de uma maneira errada, ela está usando o nome de Deus em vão. Irmãos, o nome de Deus é algo muito intocável, muito precioso. Os copistas antigos, eles faziam as cópias da Bíblia com uma pena. Não tinha caneta Bic na época, não, muito menos o Word. Eles faziam as cópias à mão, com uma pena mesmo de tinta, para escrever todas as cópias. Mas quando iam escrever o nome de Deus, eles trocavam de pena e usavam uma pena banhada a ouro, somente para escrever o nome de Jeová, o Senhor Deus Todo-Poderoso, porque o nome de Deus é muito precioso, é nome sobre todo nome, e se você entende isso aí, dê um glória a Deus, meu irmão. Pois é, então é pecado usar o nome de Deus em vão. Diga para o irmão que está do seu lado, é pecado, meu irmão, usar o nome de Deus em vão. O que é profecia? É quando o Espírito Santo usa uma pessoa para falar à igreja. Nós vimos que a profecia é expressar palavras em nome de Deus.
O dom de profecia é quando o Espírito Santo usa uma pessoa para falar à igreja local, à igreja de Cristo em todos os tempos, especialmente a igreja viva, não é? Existem profetas deste tempo, um deles foi David Wilkerson. Se você não conhece David Wilkerson, você precisa conhecê-lo. Entre no YouTube, você vai ver vídeos maravilhosos de David Wilkerson. Foi um profeta para a igreja do nosso tempo, já faleceu ano passado, se eu não estou enganado. Então existem profetas para a igreja de Cristo, existem profetas para a igreja local e existem profetas para a igreja indivíduo. O dom é quando o Espírito Santo usa uma pessoa para falar à igreja. Agora, existem algumas considerações para fazer sobre essa ideia. Primeiro, a maior profecia é a palavra de Deus. Amém? Esse também foi muito fraco. Vamos repetir? A maior profecia é a palavra de Deus. Amém? Foi muito pertinente o pastor Gilmar falar sobre o Wesley, porque hoje em dia está se abrindo mão das escrituras para se adaptar, para se usar por conveniência vários outros livros. Livros são maravilhosos, até mesmo aqueles que você tem que ler para conhecer o que é errado, não é? Livros sobre teologia liberal, livros sobre sociologia, por aí vai. Mas até isso é interessante. Porém, nenhum dos livros está acima da palavra. Nenhuma profecia está acima da palavra. Meu irmão, aprenda uma coisa esta manhã. A Bíblia funciona como uma peneira. Você está recebendo uma profecia? Jogue na Bíblia. Opa! Peneire na Bíblia. Peneire, usa a peneira. O que eu estou ouvindo que bate, que confere com o que a Bíblia diz? Aí fica retido na Bíblia. O que eu estou ouvindo e que não confere com o que a Bíblia diz? A peneira deixa cair no chão. A Bíblia é a nossa peneira para tudo aquilo que ouvimos, que ensinam para nós todas as coisas, quer uma aula, quer uma pregação como a de hoje. Faça uma peneira em tudo aquilo que eu falar para você, que os outros pastores falarem para você, que os outros pregadores desta casa falarem para você, que os irmãos falarem para você. Faça uma peneira e veja se o que estamos falando, se o que estão falando, se a pessoa que está falando para você está na Bíblia. Confere com o que a Bíblia ensina. Se não conferir, que seja anátema, que seja desprezado, que seja colocado de lado e retenha somente o que é bom, retenha somente aquilo que está na palavra de Deus ou que confere com a palavra de Deus. Se você entende isso aí, dê um aleluia, meu irmão. A maior profecia é a palavra, ou seja, a maior profecia dentro da igreja é a pregação da palavra. Da palavra. Não das opiniões pessoais, mas da palavra. Mas ainda assim a palavra está acima do profeta. Amém, irmãos? A palavra está acima do profeta. Podemos profetizar sem ser na primeira pessoa do singular. Há pessoas que pensam que profecias só são aquelas que começam dizendo assim: eis que porquanto eu te digo, não é? Tem até uma metodologia aí, um evangeliquez profético. Ok, irmãos, existem profecias assim, quando Deus usa alguém para falar na primeira pessoa do singular, eu, Deus. Existe isso? Com certeza existe. Também, com certeza, muita coisa que é dita dessa forma e muita coisa que é dita em nome de Deus não tem nada a ver com Deus. Também é um fato que você precisa saber para então examinar cuidadosamente como a Bíblia fala. Existe falar na primeira pessoa do singular. Porém, nem toda profecia é feita desta forma. Eis que porquanto eu te digo.
Você pode profetizar para uma pessoa simplesmente abrindo a boca e conversando com ela. Ó, meu irmão, Deus mandou falar para você isso, isso, isso e isso. Isso é uma profecia. Parabéns, você era profeta, é profeta e não sabia. Não é só o místico, não é só aquela aparência sobrenatural. Muitas coisas sobrenaturais acontecem num contexto natural. Muitas coisas sobrenaturais. Por exemplo, você está respirando agora, e isso é algo sobrenatural, que acontece num contexto totalmente natural. Você está piscando os olhos agora. Você pisca os olhos? Hã? Isso é um contexto sobrenatural, porque Deus é quem organizou que os seus olhos tinham que piscar para lubrificar os seus próprios olhos, as pálpebras, não é? Tem que piscar para lubrificar os seus olhos. É um contexto sobrenatural, é uma ação sobrenatural dentro de um contexto natural. Então você pode ser usado por Deus, para dizer: olha, meu irmão, Deus mandou te dizer isso. Porém, se você for usado por Deus assim, ou se você disser que foi usado por Deus assim, assuma a responsabilidade daquilo que você disse. E essa não é uma palavra de ameaça, não. Essa é uma palavra de responsabilidade. Amém, irmãos? Você tem que ter responsabilidade quando você disser: Deus me disse. Essa frase, Deus me disse, é uma frase curta, mas muito forte. Então tem que ter responsabilidade. Podemos profetizar também na primeira pessoa do singular. Porém, não podemos profetizar enquanto o outro profetiza. Como citei aqui o caso de uma pessoa se levantar dizendo: eu sou Jesus, te digo, e depois levantou o pai e deu uma bronca no filho. Por que não podem levantar dois profetas ao mesmo tempo? Porque Deus não é Deus de confusão. Amém, irmãos? Repetimos isso? Deus, o Deus a quem eu sirvo, não é Deus de confusão. Aqui vai um adendo, um parênteses. Existe muita gente que entrega profecias confusas, inconclusas, vagas. Vou te dar um exemplo de uma profecia que eu acho que todo mundo aqui já recebeu. Olha, meu irmão, Deus está me dizendo que Ele tem uma grande obra para contigo. Deus tem uma grande obra para contigo? Amém! Se você nunca ouviu isso, ouça hoje. Deus tem uma grande obra para contigo. Amém? Aham. Como assim? E aí? É uma profecia inconclusa, não sense. Vale a pena você julgar se é realmente uma profecia. Meu irmão, prepara as malas porque você vai viajar. Quando? Onde? Eu tenho um tio que hoje é pastor, tio da Lana, que certa vez uma pessoa chegou para ele, não sei se era homem ou mulher, falando assim, não sei se na primeira pessoa singular ou se direto: olha, Deus está me dizendo que tu vais viajar, que tu vais para os Estados Unidos. Aí o tio da Lana ficou todo animado, né? Pô, Estados Unidos? Legal. Se fosse China, dava ruim, né? Mas Estados Unidos, yes! Oh, baby! Ok. E esse tio tinha um excelente emprego numa empresa multinacional. E o que ele fez na semana seguinte? Acreditando, um homem com coração sincero, ele foi lá e falou assim: pessoal, lamento muito, vocês vão ficar aí e eu vou para os States. Então eu preciso da minha demissão. Que isso, rapaz? Você tem 20 e tantos anos de casa? Não. Deus me falou que eu vou para os Estados Unidos. E assinou a demissão, pediu a demissão, todo feliz.
Isso aconteceu há uns 12 anos. Ele está ali em Belford Roxo, pastoreando uma igreja. Louvado seja Deus por Belford Roxo. Cadê o pastor Anderson, a Renata? Bora lá perto. A culpa é só do profeta? Não. A culpa é de quem acolhe a profecia sem julgar, sem passar pela peneira. Então você precisa saber se a profecia ela é para causar confusão, e se for para causar confusão, a Bíblia diz que o meu Deus não é Deus de confusão, portanto então não é uma profecia. Ou se a Bíblia vai edificar, consolar e estimular, encorajar. Vamos continuar. Não podemos profetizar, não há profecia honesta que não passe pela Bíblia, não há. Uma profecia tem 3 objetivos principais: edificar, consolar e encorajar. Está em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 3, e eu usei a versão revista e corrigida. Edificar, encorajar e consolar. Escute bem, profecia não é para envergonhar ninguém. Nosso Deus não envergonha ninguém em público. Quando nosso Deus tem que tratar alguma coisa errada na nossa vida, Ele envia um profeta para estar conosco, envia uma pessoa para estar conosco, para falar algo que vai vir dele, e aí sim a gente é tratado. Mas Deus, o nosso Deus, não humilha ninguém em público, e sim, quem humilha alguém em público é Satanás. Satanás ama despojar, ama tirar a máscara, ama revelar aquilo que há de errado na vida da pessoa. Ele faz a pessoa cair no pecado, se acostumar no pecado, e mais à frente ele faz a vergonha vir a público. Satanás é quem faz isso. Não sei se vocês viram ou se tiveram notícia, essa semana caiu um vídeo na internet de um pastor do interior de Alagoas, se não me engano, uma cidadezinha pequenininha, que traiu a esposa com uma irmã da igreja, e esse pastor tarado, não se pode dizer outra coisa, ele filmou a relação sexual dele com a moça. Ele filmou. E esse vídeo vazou, e vazou para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro. O pior é que ele acha que ele vai se dar mal, porque a esposa o marido daquela mulher é policial. Cidade pequena, policial, deu ruim. Deu ruim. No mínimo uma sova ele vai levar, e cá para nós. Merece. Então uma profecia não tem a intenção de envergonhar. Mas o diabo faz a pessoa pecar e depois ainda mostra na internet. Publica para todo mundo ver. Sai no Diário Oficial, sai no Jornal Extra, no Jornal O Dia, no Povo, no Globo, no Estadão, na Revista Veja. Publica geral para envergonhar. Mas nosso Deus não é Deus de envergonhar ninguém, e sim de tratar a cada um de nós como filhos. E se você se alegra por isso, dê um glória a Deus aí, meu irmão. Profecia não é predição do futuro. Tem gente confundindo profeta com pai de santo. Eu vim aqui falar com você, para você orar a Deus aí, e então saber se eu vou casar com a maricotinha ou se eu não vou casar com a maricotinha. Não, meu irmão. Profeta não é um consulente. Não é alguém que se consulta. Aliás, todas as vezes que Deus quis falar com alguém, através de profecia, Ele mandava o profeta até a pessoa. Profetas não se procuram. Profetas são enviados de Deus até nós. Se você é um daqueles que existem, não sei se você sabe disso, mas existem. Se você é um daqueles que gosta de ir na reunião de oração da irmã Maricotinha,
porque lá tem revelação, fogo e poder. Saiba que você fica vulnerável a ouvir coisas que podem ser de Deus, mas podem não ser de Deus. Por quê? Porque profeta não se procura. Se você quer saber algo sobre a sua vida, se você quer uma resposta, ajoelhe, vá para o joelho, peça para Deus falar contigo na palavra, peça para Deus mandar alguém vir falar contigo, peça para o pastor, por mais humano que ele seja, falível que ele seja, peça para o pastor ser iluminado pelo Senhor para te trazer uma resposta na palavra. Não corra atrás de misticismo. Amém, amados? Não é para dar direção pessoal. Profecia não é para dar direção pessoal. Isso eu já vi. Um camarada, um jovem, entre aspas, que os nossos jovens não façam isso, em nome de Jesus. Que os camaradas, líder de jovens, foi tomado por Deus em profecia, e havia uma roda de jovens, era o final de um culto de jovens, e ele começou: eis que por quanto te digo que fulana vai namorar com Cicrano. Cicrano vai namorar com fulana. Beltrano, aquela moça é para ti, meu amado, e tu és para ele, minha amada. Ou seja, formou uns 6 ou 7 casais, e restou uma menina, a mais bonita, a mais inteligente, a mais legal. E tu, minha serva, eis por quanto te digo, este varão que eu uso é teu. Entendeu? Entendeu o negócio? Entendeu? Então Deus não é para dar direção pessoal, eu digo assim, em questões específicas. Eu já atendi um casal que era membro da Assembleia de Deus, que tem alguém assoviando aí no som, que antes deles casarem, 2 homens de Deus, uma mulher de Deus, um homem de Deus, antes deles casarem, eles receberam 3 profecias sobre o casamento. 2 era casa e uma era não casa. O placar estava 2-1. O que eles fizeram? Bom, quase isso. 2-1, casaram. Muito bem. Depois de alguns tempos, a mulher do camarada começou a surtar. E assim, durante mais de um mês, ele chegava em casa, literalmente, irmãos, eu acompanhei eles, eu conheci eles, moravam lá em São Gonçalo. Hoje eu não sei onde eles estão morando. Depois de algum tempo, ele chegava em casa depois da esposa, a esposa estava atrás da porta com uma vassoura na mão, isso foi verdade, e ele entrava em casa, fechava a porta e a esposa dava-lhe várias vassouradas, descia vassourada nele. Aí um dia ele me perguntou: Antônio, na época eu não era pastor, Antônio, qual profetisa estava certa? Eu falei: cara, o que você acha? O que você acha? O que você acha? Aí uma história triste para diante. Depois disso ele acabou adulterando, se separaram, tudo horrível, tudo errado. Deus não causa confusão, então uma profecia não pode causar confusão, porque Deus não é Deus de confusão. 1 Coríntios capítulo 32, 33, mostra que Deus não é Deus de confusão, e sim de paz. Amado, amada, se alguém um dia chegar perto de você e trouxer uma profecia que cause confusão na sua mente, como eu já atendi várias pessoas, perceba que não é de Deus. Perceba que você deve desprezar. Deixa o irmão lá quietinho. Falou: meu irmão, muito obrigado, Deus te abençoe, tranquilo, mas não retenha. Observai todas as coisas e retende o que é bom. Outra versão diz o que é melhor. Então perceba que às vezes pessoas bem intencionadas falam grandes bobagens. Às vezes pessoas mesmo bem intencionadas
falam grandes bobagens, mas se vão causar desordem na sua vida, perceba que não é uma profecia que venha de Deus. Concluindo, para a gente encerrar, os dons são para hoje, todos eles. Mas qual é o principal dom que Paulo falou? O dom de profecia. É interessante falar isso porque no contexto da igreja que vivemos hoje, o principal dom aparente é o dom de línguas. Mas a Bíblia não diz isso. Por que o dom de línguas é o principal dom aparente? Primeiro, porque ele é audível, perceptível. Segundo, porque o dom de línguas, ele causa uma certa, como é que eu vou dizer, uma certa atração. Porque, pare para pensar comigo, o dom de línguas é uma responsabilidade só entre você e Deus. Mas o dom de profecia é uma responsabilidade entre você, a pessoa que recebe a profecia, e Deus no meio de vocês dois. Então o dom de línguas é um dom, vamos dizer assim, de menor risco. Por isso ele é mais visado, por isso parece que é o dom mais desejado. Mas a Bíblia diz que, Paulo diz que prefere que todos profetizem. Prefere que todos, mais do que os que falam em línguas, profetizem. Eu volto a dizer aqui o que eu disse nas pregações passadas. Amados, boa parte do pentecostalismo brasileiro diz que a evidência do batismo no Espírito Santo é unicamente o dom de línguas. Eu e mais outros tantos não cremos assim. Eu creio, nós cremos, baseados na palavra de Deus, que o batismo no Espírito Santo é evidenciado por qualquer um dos 9 dons de 1 Coríntios capítulo 12. Você entende isso aí? Diga um amém. Isso já trouxe um alívio, esse esclarecimento bíblico já trouxe um alívio a muita gente que acha que não é batizado com o Espírito Santo, mas é. Que não fala em línguas, mas está cansado de profetizar. Está cansado de ser usado em conselho, dando um conselho cheio de sabedoria. Está cansado de ter discernimento de espíritos. Está cansado, entre aspas, de orar por pessoas e as pessoas ficarem curadas. Enfim, não limite a sua visão, não limite a ação do Espírito Santo. É preciso, é necessário descobrir os dons que o Espírito Santo quer te dar. Você já perguntou isso? Vê se você ora como eu orava. Senhor, me batiza no Espírito Santo. Senhor, eu quero o batismo no Espírito Santo. Ao invés disso, ore a Deus assim: Senhor, qual dom o Senhor quer me usar? Qual dom o Senhor quer derramar na minha vida? Hoje na escola dominical o pastor Gilmar falou sobre o profeta Joel. Joel predisse, ele falou que o Espírito seria derramado sobre toda a carne. E o pastor Gilmar falou entre tantas, uma frase muito feliz. A Bíblia diz que nos últimos tempos o amor de muitos se esfriaria, não o amor de todos. Eu creio que você está aqui hoje por amor a Deus, e por amor às pessoas, por amor à igreja, por amor aos seus irmãos, amém? Por amor. Mas a Bíblia também diz, pastor Gilmar lembrou, que nos últimos dias haveria um derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne. E se você faz parte desse alvo do Espírito Santo, dê aí um glória a Deus, meu irmão. Então Deus está querendo dar, o Espírito Santo está querendo dar os seus dons. Receba-os. Eu não vou no final deste culto manipular você. Nunca fiz isso, você não vai me ver fazendo isso. Tem gente que faz assim: vamos lá, meu irmão, vamos buscar o batismo no Espírito Santo. Começa a dar glória aí. Dá glória. Dá glória. Dá glória. Dá glória mais forte, meu irmão. Dá glória. Aí vira o crente peru. Gló, 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 gló. Ele quer que o Espírito Santo pegue no tranco. Sabe? Dá glória, 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 dá glória.
Como se o Espírito Santo precisasse de dar uma manivela para ele pegar. Não, meu irmão. Quais são os dons que o Espírito Santo quer dar a você? E eu termino dizendo que Deus não dá dons à toa. É para o serviço. É para o serviço. Irmãos, deixe-me falar uma coisa aqui a você, finalizando. É minha última frase antes da oração. Mas preste atenção. Deus te dá dons para o serviço. Nós estamos vivendo uma época, na igreja como um todo, não é só na nossa não. Várias igrejas de vários pastores que eu conheço estão sentindo a mesma dificuldade, o mesmo problema. Escute bem. Você é voluntário para o serviço da casa de Deus em relação à instituição. Eu e você somos voluntários. Ah, pastor, mas só recebe salário. Eu não recebo salário, eu recebo uma ajuda de custo razoável que dá para eu ter dignidade. Se eu fosse trabalhar fora, secularmente, eu afirmo a você que eu ganharia muito mais. Te mostro a minha carteira de trabalho que eu ganhava na época e você pode saber o meu salário de hoje. Não tem problema não. Nós somos voluntários em relação à instituição, mas nós não somos voluntários em relação ao Deus das nossas vidas. Esse também foi muito fraco. Eu acho que você não compreendeu o valor disso. Há pessoas que estão dando o seu resto, o que pode, o que sobra, quando dá para a igreja. Isso é voluntário. Ah, eu sou voluntário. Ah, o pastor não pode cobrar voluntariado. Mais ou menos, viu? Por quê? Porque o voluntariado, primeiro, no reino de Deus, não é feito só para a eclésia, só para a instituição, mas é feito porque eu e você somos, ou deveríamos ser, servos do Deus vivo, e por isso servimos a Deus, servimos aos irmãos, servimos as pessoas que estão lá fora. Então, meus irmãos, precisamos ter responsabilidade com o serviço que Deus nos chamou para fazer. E se você entende o valor disso aí, diga um amém, meu irmão. A Bíblia diz, a Bíblia é suave em alguns momentos, não é? A Bíblia diz que maldito é aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Maldito é aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Meu amado, minha amada, se você acha que está fazendo a obra da CCNV, você está muito enganado. Se você acha que está fazendo a obra do Tonhão, do pastor Antônio, está enganadíssimo, mais ainda. Eu estou aqui para fazer a obra do Senhor, e eu convido você a estar aqui para fazer a obra do Senhor. Os dons são do Espírito Santo em nós para edificar a igreja. Então, meus amados, não é voluntariado. E não diria mais, hein? Fazendo aqui um parênteses. Os voluntários da Cruz Vermelha Brasileira, os voluntários de uma ONG X, Y ou Z, são muitas vezes mais responsáveis e mais comprometidos com aquela ONG, com aquela instituição, do que os crentes com a sua igreja local. Muitas vezes. Nós vamos tratar disso no início do ano que vem. Estou dando só uma palhinha. Irmãos, nós temos servido, eu me coloco nesse, eu estou falando nós temos servido a Deus muito aquém do que nós devemos servir. Nós podemos servir muito melhor. E o meu convite a você, a partir da minha própria vida, é servirmos a Deus no ano que vem, a partir de agora, mas
mais organizadamente ainda no ano que vem, de uma maneira melhor. Amém? Vamos ficar de pé? Louvado seja o teu nome, Senhor. Nós engrandecemos o teu nome esta manhã. Dizemos, Senhor, que tu és o nosso Deus, que tu és o nosso Senhor, que tu és o Deus da nossa salvação, o Deus da nossa vida. Senhor, Deus e Pai, manifesta o teu poder, Senhor, no meio da tua igreja. Manifesta o teu poder na vida de cada membro. Manifesta o teu poder na vida de cada pessoa. Senhor, que cada um aqui seja cheio do teu Espírito Santo. E cada um de nós, Senhor, seja um recebedor do teu dom. Seja uma pessoa que libera a sua vida para ser usada pelo Senhor na obra de Deus, em favor da igreja, em favor dos seus irmãos, em favor de pessoas que precisam conhecer o Evangelho. Senhor, faz uma revolução neste lugar, faz uma revolução entre nós, quebra paradigmas, Senhor, quebra, Senhor, comodismo, quebra, Senhor, maus hábitos, que nós possamos ser renovados nesta manhã, termos a nossa mente clarificada, Senhor, e entender qual é o teu propósito para nós, em nome do Senhor Jesus. Que o teu Espírito tenha liberdade em nosso meio, que cada um dos nossos cultos seja cheio da presença do teu Espírito. Já temos sentido a presença do teu Espírito, Senhor, nos nossos cultos, mas eu e os meus irmãos declaramos nesta manhã que queremos mais, que queremos mais, que queremos mais da tua presença, mais do teu sobrenatural, mais da tua palavra, mais de nós mesmos, mais, Senhor, transformação, Senhor, mais crescimento, amadurecimento na tua palavra e na tua obra. Cuida de nós, Senhor. Dá-nos uma igreja cada vez mais avivada. Dá-nos uma igreja, Senhor, onde cada um de nós possa saber a responsabilidade que é servir a um Deus que enviou seu Filho para morrer por nós e transformar a nossa vida e ainda nos dar a salvação. Senhor, seja louvado, seja engrandecido esta manhã, em nome de Jesus, e que o povo de Deus diga amém e amém. Vamos aplaudir o Senhor?